Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa para a gente falar, já chegando aquele clima, né, de Clássico dos Milhões, de Vasco e Flamengo, jogo que acontece no domingo no estádio do Maracanã. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida, o Vasco com boas novidades, né, para esse jogo contra o Flamengo. Vamos falar também aqui sobre mercado da bola, né, Luciano Juba do Sport no Vasco. Você vai entender aqui essa situação que tem de concreto, o jogador foi oferecido, etc e tal. Enfim, vamos falar bastante aqui sobre isso também. Vamos falar sobre Puma Rodrigues, convocado para a seleção do Uruguai, o lateral direito do Vasco da Gama, Capasso no bid, enfim, muita coisa aqui pra gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do aplicativo OneFootball. Tá aparecendo o QR Code na sua tela, que é só você apontar a câmera do seu celular que você baixa o OneFootball gratuitamente. Eu tenho o aplicativo OneFootball aqui no meu telefone e vou abrir o aplicativo aqui para vocês darem uma olhada como é bacana. Se liga só, eu escolho o Vasco ali como meu clube do coração e tenho na palma da minha mão todas as informações sobre o nosso Vascão. Resultado, próximos jogos, tabela de classificação, o elenco completo do Vasco, notícias atualizadas, enfim, tudinho ali no OneFootball. Além disso, você pode acompanhar no OneFootball futebol ao vivo e de graça, porque lá tem a transmissão do campeonato alemão ao vivo e com imagens. Isso mesmo, é só você baixar de graça no QR Code que está na sua tela ou então aqui na descrição desse vídeo, que tem o link também. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, e a gente começa falando aqui sobre pagamento de dívidas. Isso mesmo, porque o Vasco agora é um clube que paga em dia, né, as suas contas. Tanto que questão de salário deixou de ser assunto no Vasco, né? Vocês lembram antigamente? Sempre que o Vasco pagava um salário, tinha até vídeo aqui no canal. Vasco quitou salário de janeiro. Vasco quitou salário, agora só tem um mês atrasado. E era essa agonia, né? Como que pode, né, cara? Como que a gente sobreviveu a toda essa agonia? Isso agora não é mais notícia. O Vasco está sempre em dia, paga em dia, não tem atraso de salário, não tem esses problemas. E o Vasco tem conseguido pagar também suas dívidas, né, através da SAF. E uma informação dada ontem pelo Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco já pagou mais de 30 milhões de reais em dívidas no regime centralizador de execuções. O Vasco fez esse acordo, né? Para quando vira SAF, você adere ao RCE, o regime centralizador de execuções, e o Vasco já pagou mais de 30 milhões de reais em dívidas nesse regime centralizador. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como o Vasco hoje é diferente, é um clube atrativo, é um clube onde os jogadores querem atuar, enfim, que paguem em dia suas contas, o Vasco respirando novos ares, né? Que bom que aquele tempo de vacas nem magras, já não tinha nem vaca para estar magra, a gente não tinha nem o pasto. Que bom que isso passou e o Vasco parece caminhar aí realmente para o profissionalismo, né? Que bom que virou SAF, meu Deus do céu. E bom, mudando o assunto aqui agora, o Vasco teve jogador convocado para a seleção. Isso mesmo, Puma Rodrigues, lateral direito do Vasco da Gama, foi convocado para a seleção uruguaia. O técnico Marcelo Brolli convocou o Pumita para os amistosos que a Celeste fará nos dias 24 de março e 28 de março. O Uruguai vai enfrentar o Japão e a Coreia do Sul. E o Puma está convocado, né, para esses dois amistosos. Não vai desfalcar o Vasco em nenhum jogo, porque esse ano tem data FIFA, né? O calendário do futebol brasileiro está respeitando aí a data FIFA. Então o Puma não vai ser desfalque para o Vasco, não. Mas o jogador está convocado aí para a seleção do Uruguai. Parabéns ao Puma Rodrigues, que vem muito bem, né? Começou muito bem aí a sua trajetória com a camisa do Vasco da Gama. E falando aqui em início de trajetória, no domingo, mais um gringo, né? Vai iniciar a sua trajetória com a camisa do Vasco da Gama. Estou falando de Manu Capasso, que ontem apareceu no bid da CBF.
Tá na sua tela aí o registro, né, de Manu Capasso, que já está totalmente regularizado, né? A documentação que faltava chegou e Manu Capasso está 100% regularizado, pode fazer a sua estreia contra o Flamengo no Clássico dos Milhões no domingo. Eu acredito que o Manu Capasso vai começar no banco, né? Porque a zaga do Vasco vem bem, apesar do Miranda ser o ponto fraco da zaga, talvez, né? O torcedor ainda não tem uma confiança no Miranda, mas não acredito que numa véspera de clássico, para um jogo tão importante assim, o Maurício Barbieri vai tirar o Miranda e colocar o Capasso, porque ainda não tem entrosamento, né, entre o Capasso e o Léo. Então acredito que o Miranda vai continuar como titular para esse jogo e o Capasso vai naturalmente, né, ganhar a sua posição. Afinal de contas, o Vasco fez um esforço danado para contratar esse zagueiro argentino. Para o jogo de domingo, acredito eu que Miranda seja o titular, mas Manu Capasso será relacionado pela primeira vez e vai estar no banco de reservas. Andrei também 100% regularizado. Eu já acho que o Andrei tem mais chances de começar como titular, porque é um jogador que está aí no auge da sua forma física, vinha treinando e vinha jogando, né? Disputou recentemente o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, onde ele foi o melhor jogador da competição, capitão da equipe, o Brasil foi campeão. Então, assim, acho que o Andrei vai começar jogando. Se eu fosse chutar, eu acho que o Andrei começa jogando, o Barbieri vai achar uma vaguinha ali para ele no meio campo, já o Manu Capasso deve começar a partida aí no banco de reservas e o Miranda permanecer no time titular. Lembrando que Vasco e Flamengo se enfrentam no domingo, o Vasco precisa muito dessa vitória para carimbar sua classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Teremos casa cheia no Maracanã. A última informação sobre o ingresso é que restavam apenas 6 mil ingressos, né, para essa partida. Então, assim, teremos mais de 60 mil torcedores no Maracanã para o Clássico dos Milhões, e o Vasco chega com grande chance sim de vencer a equipe do Flamengo. O Vasco chega no momento bom, o Flamengo não está no momento bom. Então, assim, você vascaíno que mora no Rio de Janeiro, tem condições de ir a esse jogo, vá a esse jogo. Cara, Vasco e Flamengo, para quem é torcedor, para quem é apaixonado, não tem sensação melhor do que um Vasco e Flamengo. É um clima diferente, tá? Vale muito a pena viver essa experiência. Então, se você tá em dúvida, não sei se eu vou, etc e tal, vá, compre seu ingresso, vá ao setor sul do Maracanã apoiar o nosso Vascão para a gente buscar essa vitória aí contra o nosso maior rival no domingo. Bom, e para finalizar aqui esse vídeo, vamos falar sobre Luciano Juba, jogador de destaque do Sport Recife, que está aí na mira do Vasco da Gama. A informação é do Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. E o negócio é o seguinte: o atacante Luciano Juba foi oferecido ao Vasco da Gama. Ele é um jogador que, além de atuar como atacante, também pode jogar como lateral esquerdo e como meia pela esquerda. Lembra o Pikachu? Pikachu que era pela direita, né? Jogava como atacante pela direita, como lateral direito, como meia pela direita, fazia todas as posições ali pela direita. O Luciano Juba faz todas as posições pela esquerda, né? Ele tem 23 anos de idade e é artilheiro e líder em participação de gols no Sport nessa temporada. Em 14 jogos ele tem 7 gols e 6 assistências. Rapaz, mas tá um barulho de, sei lá, alguém fazendo uma obra aí no condomínio que tá complicado. É um jogador que vem se destacando lá no Sport e que não vai renovar o seu contrato com o Sport Recife, né? O jogador foi, inclusive, oferecido ao Vasco da Gama, de acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, e o Vasco está ali analisando, né, essa situação do Luciano Juba. O Rafael Normandi, que é o empresário do Luciano Juba, comentou sobre a situação dele lá no Sport Recife, né? Contrato terminando, etc e tal. E ele disse o seguinte: a probabilidade de renovar com o clube é muito baixa. Não se trata só da questão financeira, mas também de projeto de carreira. Ele tem propostas de times da Série A do Campeonato Brasileiro, da Rússia, da China e de Portugal. Então fica difícil para o Sport brigar. Luciano Juba não deve permanecer no Sport Recife e o Vasco é um dos interessados aí na contratação desse jogador, e acho que seria uma excelente oportunidade de mercado essa situação do Luciano Juba. Acho que seria um jogador útil para o Vasco na temporada de 2023. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!